Alô? Alô? Alô?
Bom dia, Larissa. Tudo bem? Bom dia, professor, tudo bem? Eu tô. E você, como é que tá? Tô bem, o senhor está melhor? Tudo bem. Que bom. Hoje vocês têm simulado, é isso? Isso. À Tá tarde a gente tem simulado. tarde? O bom seria a gente fazer na parte da tarde, né? Pra simular o dia. Entendi. Tá bom. Muito bem. Aula só de biologia, né? Isso, só a sua. Bom dia, Caiane. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Melhorou? Eu tô bem melhor, obrigado, viu? De nada. Bom dia, David. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor?
E aí, o povo vai acordar ou não? O que vocês acham? Vai aproveitar que não tem aula. Bom dia, Bia. Johan, bom dia. Diego, bom dia. O que vocês acham, hein? O que vocês combinaram para hoje? Qual foi a sacanagem que vocês combinaram para hoje? Deixa eu aproveitar e perguntar. E aí, dormindo bem não? Melhor? Como é que tá isso? Eu dormi bem essa noite. Dormiu bem? Uhum. Eu consegui dormir bem. Nossa, eu não dormi nada essa noite. É? O que você fez, hein? Sei lá, insônia, desde as 3. O Diego também não dormiu. Mas vocês estão se preparando para dormir? Não, né? Pelo jeito. Precisa cuidar disso, hein, queridos? Precisa. Não deixem isso de lado, não. Tá bom? Façam um esforço. Façam um esforço. Porque pode acreditar, cansaço acumula. Descanso não. Entendeu? E quando você menos esperar, o cansaço dá uma... Ele emerge, né? Ele emerge. E aí você sente um monte de coisa. Medo, né? Segurança, né? Tá assustado, né? Muda o comportamento, né? E para vocês que estão estudando, cara, isso não é bom, tá? Então, façam um esforço, o mesmo esforço. Bom dia, André, tudo bem? Eu estou bem, obrigado. E então, façam um esforço, porque provas, né? Fazer provas requer condicionamento físico, requer disposição, né? Certo? Então, vocês realmente precisam estar bem fisicamente. E para estar bem fisicamente, uma das condições é descansar, né, cara? Todo dia tem que descansar. O sol nasce todo dia, se põe todo dia, vocês têm que descansar todo dia, tá bom? Façam um esforço, belezinha? Façam um esforço. E aí, bom dia, Esther. Bom dia, Aline. Né? Vamos lá, então, queridos. E aí, vocês acham que esse povo aparece? Vai aparecendo, né? Muito bem. Bom, gente, é o seguinte, olha, a ideia hoje é que a gente encerre cordados, tá bom? Certo? Encerrando cordados, eu já passo essa apresentação para vocês, né? E aí vocês estão liberados para fazer todos os exercícios de cordados. Então, por favor, façam os exercícios, tá certo? E entrem em contato aí comigo, caso vocês tenham dúvidas, tá bom? Por favor. Agora, muito cuidado com o estudo de cordados para não aprofundar em demasia, tá? Muito cuidado. Como eu falei para vocês, no primeiro momento, você tem que saber descrever num pequeno texto o que é um anfíbio, o que é um réptil, o que é um peixe, o que é uma ave, o que é um mamífero, tá? Então, a questão é taxonômica, tá certo? Esse é o ponto, tá bom? Então, cuidado, por favor. A parte de fisiologia comparada, nós vamos começar em seguida, tá certo? E aí a gente vai resgatar muita coisa e vamos comparar, fazemos tudo comparado realmente. Tá bom, queridos? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, vocês entrem em contato, tá bom? Muito bem. Vamos lá, então. O grupo chamado aves, né, é representado por quem? Então, está aí um slide bonito, né? Normalmente existem aves de menor porte, né? Menor porte, como esta aqui, por exemplo, né? Então, você teria aí, por exemplo, a bem-te-vi, a cambacica, o saíra, né? As saíras aí, aves extremamente coloridas, né? Os beija-flores, tudo bem? Certo?
e que são chamados de passarinhos, né? São os passarinhos. E você tem aves aí de maior porte, né? Maior porte, como gaivotas, por exemplo, como os papagaios do mar, né? Então você tem gaivotas, papagaios do mar, né? Certo? Os próprios pinguins, né? Os atobás aqui, ó, de patinha azul, né? Tucanos, tá certo? Corujas, né? Que você não vai chamar de passarinhos, né? Certo? E existem aves de grande porte, né? Como é o caso de muitas aves de rapina, como os gaviões, as águias, os falcões, tá certo? Né? Algumas corujas, né? Certo? Ema, avestruz, né? O emu, né? Os pavões, tudo bem? Certo? E, portanto, aves de grande porte. Não existe um nome específico para elas, como esse nome vulgar de pássaros, né? De passarinhos, né? Que a gente dá. Então, cuidado, passarinhos é um nome, né? Que vai refletir uma parte das aves, tudo bem? Outro ponto importante, quando você olha para esse slide, é a ideia de que, né, toda ave, né, olha que interessante, toda ave tem asas, né, perfeito. Só que aí, queridos, muitas vezes, e cuidado, por favor, né, muito cuidado, existe um raciocínio, né, e se a gente não tomar cuidado, né, a gente pode se distrair. Será que, né, toda ave voa? Não, com certeza não, tá bom? Então, apesar de ter a ave, que é a asa, desculpe, que é um membro anterior, como se fossem os braços, né, as patas dianteiras de um cavalo, né, um membro anterior, né, as nadadeiras, certo? Dorsais dos peixes, né? Então, membros anteriores, né? Modificados. Então, asas são membros anteriores modificados e adaptados ao voo. Entendeu a ideia? Membros anteriores modificados, adaptados ao voo. Isso quer dizer que toda ave que tem asa, lógico, né? Voa? Não. Então, existem aves que não voam, como é o caso da ema, como é o caso da avestruz, né? Do emu, como é o caso dos pinguins, tá certo? Né? Como é o caso de aves domésticas, como é o caso, por exemplo, as galinhas, né? Então, muito cuidado com isso. Então, é uma noção muito simples, e que muitas vezes pode te atrapalhar, tá certo? Então, muito cuidado, tá bom? Legal. Vamos lá, então. Então, falando agora, né, usando o raciocínio que eu falei para vocês, como é o grupo aves, taxonomicamente falando? Quais são as características anatômicas, morfológicas, né, que separam aves dos demais grupos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, são tetrápodos. O que quer dizer isso? 2 pares de membros, certo? Então, sapos, os anfíbios, tá? Os répteis, aves e mamíferos. Por outro lado, o que acontece? Eu preciso ir um pouco além, certo? O o par de membros anteriores, tá certo? Então, os membros anteriores transformados, modificados em asas, tá bom? Outro ponto importante, se o par anterior está modificado em asas, o que acontece com o par posterior? O par posterior são patas, são pernas, tudo bem? Por isso você vai dizer que as aves são bípedes, 2 patas, tá? 2 pernas, tudo bem? E essas patas ou pernas, né? Muitas vezes o aluno pode se atrapalhar, falar, mas a ave voa, por que ela precisa da perna? Então, queridos, muito cuidado. A ave, ela não sai voando, de modo geral, paradinha. Ela está parada e sai voando. Não é assim que acontece. Ou as aves pulam, tá claro? Ou as aves correm e, a partir daí, elas saem para o voo. Então, quer dizer, as patas são fundamentais para o voo. Elas permitem o quê? O movimento, permitem a impulsão, certo? E, além disso, tem um outro ponto. Depois que eu
né, estou voando, existe uma segunda situação interessante, que é o pouso. E para pousar, as patas são fundamentais. Tá claro? Então, é muito simples. Você pode achar que isso não cai na prova, e cai na prova. Tá bom? Certo? Então, a maneira como se escreve é fundamental. Então, cuidado. Tetrápodos, 2 pares de membros, o par anterior modificado em asas, que são estruturas adaptadas ao voo. Ponto. Ah, mas todas as aves têm asas? Sim. Todas as aves voam? Não. Evolutivamente, o que aconteceu? O comportamento de algumas aves foi selecionado de modo que ele desfavoreceu o voo, tá certo? O fato delas não voarem não é um prejuízo, entendeu? Certo? Esse ponto é importante. Agora, o par de membros posterior que está atrás são patas, são pernas, tá certo? Adaptadas a correr, adaptadas a caminhar, adaptadas a pular e a pousar, tá certo? Então, quer dizer, essas patas, essas pernas, elas complementam de modo muito importante a capacidade e a atribuição do voo. Para voar, eu preciso de um movimento, de uma impulsão, de acumular uma resistência ao ar, tá certo? Uma resistência ao ar, então eu consigo isso me locomovendo, tá? E o pouso também é fundamental, tá bom? Certo? Então, relacione isso é muito simples na cabeça, tá? Relacione que é importante. Outro ponto fundamental, homeotérmicos. Discutimos bastante essa ideia já, né? Então, retomando, homeotérmicos quer dizer o quê? Que em termos de termorregulação, que em termos de temperatura corpórea, eles apresentam o quê? Uma constância. Então, a temperatura é basicamente constante, flutua, varia extremamente pouco, tá certo? Como você. Hoje, você pode estar o quê? Com 36,6, 36,5, um dia mais quente, você pode estar o quê? Com 36, né? 35,8, 35,9. Essas flutuações, elas são insignificantes quando você, né, considera se a temperatura é o quê? Constante ou não, tá certo? Então, essas pequenas flutuações querem dizer o quê? Que é normal, é uma capacidade chamada termorregulação, regulação da temperatura do corpo, tá? E como elas são muito pequenas, muito pequenas, você pode dizer que a temperatura do corpo do animal é constante, tá bom? Então, isso acontece com as aves e acontece com os mamíferos, beleza? Muito bem. Homeotérmicos, então, animais com temperatura corpórea constante ou mantida aproximadamente constante, com pequeníssimas, tá certo? Flutuações. Tá claro? Tranquilo? Muito bem. Agora, isso quer dizer o quê? Que você poderia perguntar assim, mas qual é a origem dessa temperatura constante? Tudo bem? Qual é a origem? É uma origem endotérmica. Então, queridos, vamos lembrar de respiração celular, por favor. A respiração celular, ela vai o quê? Degradar a molécula de glicose gradativamente, liberando energia. Energia essa que, ao mesmo tempo que ela aquece a célula, ela produz ATP, beleza? Então, quer dizer, a origem do calor é sempre interna. Tudo bem? Agora, é isso, então, que vai garantir o quê? Essa temperatura constante. Então, são organismos com temperatura constante e a origem desse calor, dessa energia, ela é totalmente interna. Tá claro a ideia? Totalmente interna. O que isso quer dizer? Esses animais não dependem da temperatura ambiental, como, vamos lá, répteis, como anfíbios, beleza? Então, não dependem da temperatura ambiental
para atingir o quê? O ótimo de suas enzimas e aquecer o quê? O seu corpo, né? E manter a temperatura do seu corpo o quê? Constante. Tá claro? Tudo bem? Aí você vai pensar, poxa vida, mas por que que eles não dependem, né? Por quê? Você hoje já é capaz de responder isso. Tá aqui, ó. Tá aqui a causa. Então, quer dizer, nós vamos ter um coração, tá? Um coração com 4 cavidades, tudo bem? Em azul aqui o lado direito, tudo bem? Em vermelho aqui o lado esquerdo, tá? Muito bem. Lado direito circula sangue venoso, pobre em oxigênio. Lado esquerdo circula sangue arterial, tá certo? Rico em oxigênio. Lado direito do coração separado totalmente do lado esquerdo. Isso é excelente. Por quê? Porque o sangue que chega no coração, tá? Pelas veias, aqui, ó, veias, que é a setinha, ó, pelas veias, trazido do corpo, tudo bem? Vai chegar no átrio ou aurícula, né? Direito, e aí? Vai para o pulmão, tudo bem? No pulmão da ave e do mamífero, oxigenação. E aí, o que que acontece? Né? Sangue volta para o coração, vaso de chegada, então, é igual a este, tá? Um vaso de chegada chama veia, tá? Este vaso que traz sangue do corpo chama veia cava. Este vaso que chega do coração, desculpe, do pulmão no coração, chama veia pulmonar, tá? Ele traz sangue arterial para a aurícula ou átrio esquerdo, tudo bem? E aí o que acontece? Ventrículo, aqui também, ó, ventrículo, do ventrículo que vai para o pulmão, através do quê? De um vaso de saída chamado artéria, tá? Artéria que vai para o pulmão, tá certo? Tudo bem? E aqui o sangue arterial passa da aurícula ou do átrio para o ventrículo esquerdo. A aorta, artéria aorta, que vai levar sangue arterial para o corpo. Então, queridos, esse sistema que vocês estão vendo é o mesmo em mamíferos. Então, nós vamos ter um lado direito do coração separado do lado esquerdo. Então, o sangue que vai para o corpo, ele é totalmente arterial, tá certo? Isso faz com que o suprimento de oxigênio seja alto, tudo bem? Taxa de respiração celular nas células, tecidos, seja alto, liberação de calor e produção de ATP sejam altos, o que garante o quê? Vamos lá, querido. Um alto metabolismo. Então, aves e mamíferos são animais ativos, muito ativos, e, como consequência desse metabolismo, eu tenho, inclusive, o quê? A termorregulação eficiente. São homeotermos. Tá claro a ideia? Então, muito importante. Então, vamos lá. Sistema circulatório fechado, por quê? Porque o sangue está o tempo inteiro dentro de vasos. Circulação completa, por quê? Vamos lá, queridos. Porque o sangue venoso não se mistura ao sangue arterial, tá claro? E a circulação é dupla, por quê? Porque o sangue passa 2 vezes pelo coração, certo? Então, o sangue chega ao coração pela veia cava, trazido do corpo,
certo? Vai para o pulmão, onde ocorre a hematose, troca gasosa, volta ao coração pela veia pulmonar, vai para o ventrículo esquerdo, e aí? Daí para a artéria aorta, né? Que vai se ramificar em várias artérias menores, arteríolas, até capilares arteriais, né? E chegar aonde? Nos órgãos, tecidos e células. Tá claro? Então, quer dizer, super importante isso que nós estamos falando. Agora, você poderia pensar o seguinte, e poder me perguntar. Então, vamos lá. Mas, se o meu sistema cardiovascular é legal, como é, por exemplo, né, o sistema respiratório? Será que as aves são eficientes nisto, ó? Captação de ar, né? Área de troca lá no pulmão, será que elas são eficientes nisso? Sim, muito. Então, o pulmão das aves é extremamente ramificado, tá? É um pulmão grande em relação ao corpo, muito ramificado, apresenta o que a gente chama de sacos aéreos. Esses sacos aéreos, que são ramificações do pulmão, aumentam em muito a superfície de troca, a absorção de O2. Então, se puder me perguntar, é um pulmão alveolar com alveolinhos? Mamífero. Mas é um pulmão com grande superfície de troca, ele é ramificado, sacos aéreos. E esses sacos aéreos, né, eles acabam entrando, se inserindo dentro dos ossos das aves, que são ocos, certo? Então, o que que acontece? Vamos lá, vamos fechar esse ponto para não nos atrapalharmos. Estamos falando disso aqui, ó, disso aqui. Então, você vai pensar assim, peraí, ele é homeotérmico? Sim. Origem da energia endotérmica, tá? Só, não depende de temperatura do ambiente. Legal. Mas como é que eu explico isso? Primeiro ponto, coração com 4 cavidades. Lado direito, lado esquerdo, totalmente separado. Não há mistura de sangue arterial e venoso. Primeiro ponto. Então, isso está associado com uma alta taxa de respiração celular, tudo bem? Certo? Muito oxigênio chegando nas células, tudo bem? Muita produção de ATP e liberação de calor. Beleza? Por outro lado, vamos lá, são eficientes na troca gasosa. Respiram por pulmões que apresentam ramificações chamadas sacos aéreos. Vamos ver de novo isso, não fique preocupado. Apresentam sacos aéreos que aumentam, vamos lá, queridos, aumentam a superfície de troca, aumentam superfície de troca, tá claro? Gasosa, permitindo o quê? Que muito oxigênio, por difusão, passe para a corrente sanguínea. Tá claro? Então, quer dizer, você vai ter um sistema cardiorrespiratório, cardiovascular eficiente, que vai garantir a homeotermia. Tudo bem, queridos? Vamos lá, esse ponto é importante. Ficou claro para todos? Vamos lá, dúvidas? E aí, tudo bem? Vocês estão aí, acordadinhos? Tudo bem? Beleza, muito bem. Agora, outro ponto importante. Vamos lá, outro ponto importante. Toda ave, sem exceção, bota ovos, tá bom? Toda ave, sem exceção, bota ovos, tá? Por isso são chamadas de ovíparas, tá bom? Muito bem. Aí você vai pensar no curso de embriologia que a gente deu para você, beleza? Então, a grande questão é, como podem ser os ovos, vamos lá, como podem ser os ovos em termos de componentes, tá bom? Componentes. Aí você vai pensar, vamos lá, querido, o que
O ovo vai originar o embrião, tá bom? O embrião. Qual é o tipo de ovo que a ave tem? É chamado de ovo amniótico, certo? O ovo amniótico surge pela primeira vez em qual grupo animal? Répteis, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do ovo amniótico. Está aqui, queridos, tá? Então o ovo amniótico tem uma casca, certo? A casca garante o quê? Proteção. Tudo bem? Proteção mecânica, super importante. Beleza. Logo abaixo da casca, o que nós temos? Uma quantidade grande de uma proteína, né? Uma proteína gelatinosa chamada albumina. Você pode chamar de ovoalbumina, beleza? Então, junto com a casca, a albumina garante o quê? Uma proteção mecânica muito importante. Entendeu? Então, você vai pegar um ovo lá, você vai chacoalhar o ovo, tá certo? Que tipo de impacto, que tipo de trauma chega no embrião? Nenhum. Certo? Então, ocorre uma dissipação de energia. Certo? Uma dissipação de energia, de modo que não chega um impacto, um trauma importante nenhum. Então, a casca e a albumina garantem isso. A albumina é proteína, tudo bem? Proteína, certo? Tem esse objetivo. Ah, professor, mas o embrião vai usar essa proteína para alguma coisa em termos nutricionais? Ó, a gente sim. Você vai fritar o ovo, certo? E a albumina é o quê? A clara. Vai ficar branquinha, desnaturada. A temperatura fez o quê? Aumentou, né, a energia no sistema aí. As ligações entre os aminoácidos se desfizeram. Que ligações se desfizeram? A que mantém a estrutura terciária da proteína. A proteína tem uma forma espacial, bancada por pontos de hidrogênio, ligações de sulfeto e Van der Waals. Quando você aumenta a temperatura, o que acontece com essas ligações? Elas se desfazem. E a proteína que tinha uma forma tridimensional se desmancha. Certo ou não? Quando você olha a clara do ovo, ela é o quê? Viscosa. Certo? Ela é meio transparente. Certo? Tudo bem? Quando você frita o ovo, o que acontece com a clara? Fica branca, fica borrachosa. Ela mudou a sua natureza, a sua forma, a sua estrutura tridimensional. Ela sofreu desnaturação. Natureza. Ela perdeu a sua natureza. Entendeu? Então, quer dizer, a albumina é uma proteína, ela está aí. Ela está aí para conferir o quê? Essa proteção, esse equilíbrio hidrostático, tá certo? Essa proteção mecânica junto com a casca, ela não nutre, ela nutre a gente que come o ovo. Tá claro ou não? Tudo bem? Certo? E em termos de nutrição, algum problema em comer uma proteína desnaturada? Nenhum. Para nós é muito mais fácil digerir uma proteína desnaturada. Concorda comigo? Ela está o quê? Desmanchada, ela está formando uma espiral. Ela é muito mais fácil de ser digerida. Entendeu? Isso mostra o quê? O valor que o fogo teve para o homem primitivo. Pegar um pedaço de carne crua, totalmente crua, morder, morder, morder e digeri-la, é fácil? Não. É possível? Totalmente. Totalmente. Vai te manter vivo? Vai. A história mostra casos e casos, entendeu? Casos e casos, né? De situações onde o homem acabou sobrevivendo, né? Por quê? Porque se alimentou de carne ou tecido humano. Entendeu? Uma situação de emergência, né? Você tinha lá o cadáver foi, né? Foi comido, cortado e comido, certo? Sem a ação do fogo. Para o homem primitivo, isso era mais difícil ainda,
entendeu? Mais difícil ainda, entende? Então, primeiro por quê? Pela própria dificuldade da caça, né? Então, quer dizer, quando o fogo, né, foi manipulado pelo homem, né, o que que aconteceu? Vamos lá. Houve a desnaturação. A carne desnaturada, ela é mais fácil de ser digerida, tudo bem? Eu não estou falando que uma carne queimada é boa. A carne queimada está queimada, né? Então ela acaba ficando dura por outras questões. Ela desidratou, tá certo? Totalmente. Mas a carne, por exemplo, cozida, ela está desnaturada. Tudo bem, queridos? Então, extremamente importante relacionar esses conceitos, tá certo? Muito bem. Voltando para o ovo amniótico, né? Só para terminar um ponto importante em relação ao homem primitivo. Quando o homem primitivo domina o fogo, certo? E aumenta a ingestão de proteína animal, uma das consequências que a gente observa nos fósseis, sabe qual é, querido? O aumento da caixa craniana, o aumento do encéfalo, certo? Então, quer dizer, o encéfalo, ao longo da história do homem, ele só teve condição, oportunidade de aumentar e, portanto, de se tornar mais complexo. E quando a gente fala de complexidade, nós estamos falando de inteligência, de comportamento, tá certo ou não? Tá? Por quê? Por causa do seu aumento. E o aumento está associado diretamente com o quê? Com a ingestão de proteína. Tá claro? Certo? Ingestão de proteína. Isso é muito importante. A história mostra isso para a gente. A paleontologia, a evolução, né? A biologia evolutiva. Tá bom? Muito bem. Voltando ao ovo amniótico. Então, você tem uma casca associada aí a uma albumina, uma proteína que vai dar proteção mecânica. Logo em seguida, uma membrana chamada córeo, que envolve todo o embrião e os seus anexos. Beleza? Córeo, todo o embrião e os seus anexos. Córeo. Então, o córeo, queridos, o córeo, quando você vê um ovo, né, de onde nasceu, por exemplo, o pintinho, né, você vai ver uma membraninha, né, certo? Aderida à parte interna ali do ovo. É o córeo, tá? É o córeo. Muito bem. Então, o córeo, ele é permeável, ele vai permitir troca gasosa. Isso quer dizer que se você pintar um ovo, né, uma tinta plástica, uma tinta que feche os poros da casca, o que vai acontecer com o embrião? Vai morrer. Então, a casca permite uma troca gasosa, o córeo também permite essa troca gasosa. Está claro para vocês? Tudo bem? Certo? Muito bem. Logo, né, dentro do córeo, nós vamos encontrar, então, o embrião e os seus anexos embrionários. Primeiro ponto importante, né? Ao redor do embrião, vou encontrar o líquido amniótico, que hidrata diretamente o embrião. Tá claro? O líquido amniótico, né, é envolvido junto com o embrião, né, por uma membrana chamada amnion. Então, né, o embriãozinho tem líquido amniótico ao seu redor, né, e tudo isso está envolvido pelo amnion, tá? Tudo bem? Por isso a gente vai chamar de ovo amniótico. É aquele ovo que permite que o embrião esteja hidratado o tempo inteiro e não dependa da água do meio para o seu desenvolvimento. Tá claro? Ele não desidrata, isso é fantástico, isso é muito importante. Tá? Aí você tem dois anexos embrionários, né, que têm uma importância fantástica, né? Aí você vai pensar, peraí, mas o embrião dentro do ovo, né, ele está independente do meio. Tudo bem. Então, pergunta, como é que ele se nutre? Opa, saco vitelínico.
Ah, mas o outro lado da nutrição é a produção de resíduo. Onde ficam os resíduos? Né? Vão ficar no alantoide. Então, você tem aqui o embrião com o âmnion e o líquido amniótico ao redor do embrião. O embrião se alimentando, né, de lipídios, de proteínas presentes no vitelo, que são os nutrientes, tá certo? E vai produzir o que, gente? Os seus resíduos, tá certo? Esses resíduos todos, principalmente ureia, no caso da digestão, da degradação das proteínas, tá certo? Ácido úrico, tá? Então você vai ter aqui. Tudo bem? Então, o que acontece ao longo do desenvolvimento? O saco vitelínico diminui e o alantoide aumenta. Saco vitelínico diminui, alantoide aumenta. Acabou. Então, quer dizer, ovo amniótico, fantástico, certo? Fantástico. Agora, muito cuidado, queridos, muito cuidado, por favor, porque o ovo amniótico não é, tá? Não é uma inovação de aves, certo? Caiu na prova uma vez uma brincadeira, né? Qual brincadeira? Né? Biologicamente falando, como é que eu analiso a frase? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Certo? Então você tem que ter argumento, é uma resposta muito simples. Então pense, monte a frase com coesão, coerência, né? Com tranquilidade e pronto, mate a questão. Então, quem surge primeiro, o ovo ou a galinha? Sem dúvida nenhuma, o ovo. Por quê? Porque o ovo da galinha, que é uma ave, é um ovo, olha aqui para o slide, amniótico. Beleza? E esse ovo surge em répteis. Certo? Portanto, né, o ovo surge antes do que a galinha. Tá claro? Então, use sempre o conceito. Muito importante. Tá bom? Muito, muito, muito importante. Pode falar, David. Professor, então o ovo de uma ave é idêntico ao ovo de um réptil ou tem alguma diferença que os permite diferenciar? É um ovo amniótico. Tá bom? Certo? Então, você vai ter o quê? Caiu na prova. Quais os componentes do ovo amniótico? Então, você vai começar de fora para dentro. Vamos lá. Casca rígida, beleza? Casca rígida, rica em quê? Cálcio, tudo bem? Certo? Córion, que envolve o embrião e todos os seus o quê? Anexos embrionários. Embrião envolto pelo líquido amniótico do âmnio, né? Certo? É revestido pelo âmnio, né? Saco vitelínico, que vai fornecer todas os nutrientes, as reservas, né, para o desenvolvimento do embrião, e o alantoide, né, que vai armazenar os resíduos, entendeu? Certo? Mesma coisa. Agora, o que vai ter de diferente e que vai mudar de um ovo para outro é a quantidade de albumina, entendeu? Que está ao redor disso tudo, conferindo o quê? Aquela proteção ao choque mecânico junto com a casca rígida de cálcio, tá bom? Certo? Então é a mesma coisa. Então o ovo amniótico, ele surge em réptil, ele se mantém em ave, tá bom? E o ornitorrinco, que põe ovos, que é um mamífero que tem ovos, certo? Ele também tem um ovo amniótico, tá? Certo? Então, queridos, ficou claro isso? Tudo bem até aqui? Tranquilos? Tranquilos? As asas. Sobre as asas, então, reforce aí no seu resumo, por favor. Tá? As asas são membros anteriores modificados, certo? Para o voo, tá? Modificados, adaptados para o voo. No caso dos pinguins, né? Permitem o quê? Uma facilidade, uma melhoria, né? Uma melhoria no processo de natação. Existem aves que mergulham, né? Como o albatroz, por exemplo, né? Certo? E a asa vai garantir o quê? No mergulho, né?
duas questões, né? Então, quer dizer, elas se fecham, permitindo uma cunha para que você tenha o quê? Uma menor resistência à entrada da água, tá certo? Permanece lá dentro da água assim, e quando ele abre, ele consegue o quê? Com os movimentos, né, de rotação, que é o do voo, tá certo? Emergir mais rapidamente. Então, é uma adaptação para processos, para momentos de nado, de natação curtos, tá certo ou não? Cuidado, ninguém vai falar que asa, né? Asa se modifica em nadadeira. Não, mas ela acaba funcionando, ela tem o quê? Uma função semelhante, ela pode ser encarada analogamente, mesma função, que nadadeiras em mergulhos rápidos, tá claro? Não, mergulhos rápidos. Tudo bem? Certo? Melhorando essa relação com a água. Tá bom? Ficou claro? Muito bem. Outro ponto importante. Vamos tentar relacionar algo que você já pode ter ouvido antes. Que tipo de osso, por exemplo, né, as pessoas costumam dar para os cachorros, né? Você já deve ter ouvido falar que osso de galinha não é legal dar para cachorro. Já ouviu falar isso? Alguma vez ou não? Nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar? Por que que o osso de galinha não é de aves, né? Não são legais, né? Para você dar para cachorro. Porque o osso das aves, ele quebra muito fácil. Certo ou não? Acho que isso todo mundo já percebeu. É um osso que quebra muito fácil. Quando você come um frango, você percebe isso com facilidade. E ao quebrar, ele forma pontas. Beleza? Pontas, pontinhas. E essas pontas podem realmente machucar, lesionar, danificar o quê? O tubo digestivo, né? Causando o quê? Feridas, né? Sangramento e tudo mais. Muito bem. Então, o osso das aves é um osso menos denso, é um osso oco, tá certo? É um osso, por exemplo, que de modo geral não tem tecido adiposo lá dentro, o tal do tutano. Não tem tecido formador de células sanguíneas. Então, quando você fala, querido, preste atenção, que isso é importante. Quando você fala em medula óssea vermelha, beleza? Medula óssea vermelha, nós estamos falando de quê? De um tecido que produz células sanguíneas, certo? Muito comum em ossos de mamíferos, tá? Junto com o quê? Com um tecido de reserva, que é um tecido marrom, de um lipídio marrom, de reserva, extremamente importante. Alto calor, alta caloria, né? Certo? Alta energia. Tudo bem? Então, muito importante. Então, o osso, no caso dos mamíferos, ele é extremamente, né, complexo. Então, ele tem uma função de produção de células sanguíneas, ele armazena energia, tá claro? Na forma de lipídio, certo? Ele é enervado, ou seja, tem nervos, né? Células nervosas e vasos. Ou seja, quebrou um osso, vai doer? Vai doer. Por que que vai doer, né? Vai doer porque ele é enervado, entendeu? Ele é capaz de perceber estímulos e de transmitir impulsos nervosos. Segundo ponto, o osso é vivo? Totalmente vivo. Para com essa ideia, o osso é morto. Não, não, querido, isso já caiu em prova. É um tecido vivo, mas que tem um metabolismo baixo. Vamos lá, traduz. Células vivas, mas que tem uma demanda, um consumo de energia baixo. Compara, vamos lá, caiu em prova. Tecido ósseo, tecido muscular e tecido nervoso. Qual deles tem um metabolismo maior? Tecido nervoso. Qual deles tem um metabolismo menor? Tecido ósseo. Tá? Intermediário aqui muscular. Qual deles gasta mais ATP? Tecido nervoso, com certeza. Menos ATP, tecido ósseo. Entenderam? Então, cuidado com isso. Então, o osso pneumático é um osso oco. É um osso que não tem reserva. Tem muito pouca reserva em relação ao mamífero. Tá certo ou não? Por conta disso, a ave, ela tem o quê? Uma biomassa, uma massa menor.
certo? Então, a quantidade de matéria por volume, pensa na química, vamos lá. Como é que chama a quantidade de matéria por volume? Densidade, certo ou não? Então, é aquela velha história, um avião, ele tem uma densidade relativamente pequena, por quê? Porque ele tem grandes espaços internos, e isso facilita o voo. O princípio da ave é o original, Então, quer dizer, tudo que diminui, tá certo? Diminui a massa por volume, na ave, a massa por volume na ave vai diminuir o quê? A sua densidade corpórea. Ficou claro para vocês? Densidade não é massa por volume? Então, tudo que diminui a massa por volume faz a densidade ficar menor. Concorda? Então, por exemplo, o osso, vulgarmente, o que uma pessoa da rua lá, que não está se preparando para o vestibular, falaria? Ah, o osso da ave é menos pesado. Você vai escrever isso na prova? Não. Entendeu? Certo? Cuidado, né? Então, quer dizer, a densidade do osso é menor. Por quê? Porque ele é oco, porque a massa dele por volume, certo? É menor. Então, isso quer dizer que na prática, o que acontece? A ave é mais leve. Quer escrever pesado? Coloque entre aspas. Então, ela diminui a sua densidade corpórea e isso facilita o voo. Ou seja, o esforço, queridos, muscular para transportar a ave no voo é menor. Ficou claro? Então, tudo o que tira, né, entre aspas, peso da ave facilita o voo. Então, o osso pneumático, ele é sim o quê? O que ele é? Uma adaptação fantástica para o voo. Então, vamos falar um pouco mais de voo? Vamos lá. Está aqui, ó. Primeiro ponto, né? O voo das aves pode ser dividido em dois tipos. Ou você, então, atenção, por favor. Você está aqui, ó. Você está aqui com a ave. Olhem para mim. Vai ser ridículo, mas olha para mim. A asa está aqui. Quando você sai correndo, o que acontece? Você tem ar aqui na frente, não tem, queridos? Então, o ar faz isso com a ave, ó, com a asa, ó, levanta a asa. Tudo bem? Então, quer dizer, quando a ave sai correndo, olha o que o ar que está na frente dela faz com a asa. Levanta a asa. A ave não tem que gastar energia para levantar a asa, queridos. Entenderam ou não? Quando ela se joga no vazio, a asa abre. Quando ela sai correndo, a asa abre. Por outro lado, o esforço da asa, né, do voo da ave, está associado com o quê? Com abaixar a asa. No que ela abaixa a asa, no que ela traz a asa para perto do corpo, o que acontece com a ave? Sobe. Então, a ave está aqui, ó. Ela sai correndo, ela levantou, né, a asa passivamente. O ar simplesmente, né, por conta da sua resistência, levanta a asa. Aí, o que a ave faz? Com a sua musculatura peitoral. Ó, e aí a ave sobe. Ela cai de novo, levanta, a ave bate o músculo peitoral e sobe o tempo inteiro. Então, quer dizer, para abrir a asa, a resistência do ar garante isso passivamente. Aí o músculo peitoral contrai, aproxima as asas, né, do eixo central. E aí? E nisso, o que acontece com, né, a ave? Ó, se abaixou e ela sobe. Aí, de novo, né? O ar levanta, ela bate, sobe. E aí ela vai voando. Tá certo? Então, quer dizer, nós temos aqui
Nós temos aqui um osso, tem o osso aqui do meio aqui da caixa torácica, chamado externo. Então, o osso externo tem o quê? Costelas para um lado e para o outro. Esse osso ele tem um prolongamento, no caso da ave, chamado quilha. Dá uma olhada aqui onde está a quilha. Tá? E na quilha você vai ter o quê? O peito, né? Você vai ter os músculos peitorais. É o músculo mais forte da ave. Onde você tem, né, massa muscular proteica num frango? Vamos lá. Você tem na coxa e aonde mais? No peito, só. O resto, pouquinho, né? Entendeu? Tá? Então, uma quilha, que nada mais é do que o externo desenvolvido, onde se inserem os músculos peitorais. Isso é fundamental para o voo, certo? Ossos ocos, sacos aéreos, que são o quê? Os prolongamentos do pulmão dentro do saco, do osso oco, né? Olha que legal. Bexiga urinária não existe. Ah, mas não existe para diminuir o peso? Por não existir, diminui o peso. Entendeu? Então é aquela velha história. O xixi e o cocô são juntos, certo? São juntos e saem pelo orifício, né, comum ao sistema excretor, né, e digestivo, chamado cloaca. Então a ave está voando, ela produz o excreta dela e solta, acabou. Se você já teve o azar de ser carimbado, né, carimbado aí por uma ave, você entende o que é isso. Então, quer dizer, não há bexiga urinária, não há reserva, armazenamento de urina como nos mamíferos. Entendeu? Então, osso oco, no mamífero, o osso não é oco, saco aéreo na ave, no mamífero, o que eu tenho? Pulmão alveolar, com alvéolos, né? No mamífero eu tenho bexiga urinária, no mamífero eu não tenho quilha. Certo? Por quê? Porque a asa do mamífero não é um membro anterior modificado, né? Com musculatura peitoral adaptada ao voo. Tá claro? Certo? A ave, ela não mantém o filhotinho no seu interior. Ela não gera, não tem uma gestação. Se ela não tem uma gestação, o que você tem? A postura do ovo, né? Diminui novamente o peso. Tá claro? Bastante importante. E um outro ponto importante, né, que talvez vocês nunca tivessem imaginado aí, é a questão dos dentes. Entende? Então, os dentes, né, eles estão ausentes também, do mesmo jeito que a bexiga. Então, cuidado na prova. Então, em termos de texto, você não vai dizer que a ausência de dentes e a bexiga urinária, né, são para, presta atenção, a ausência de dentes e de bexiga urinária são para diminuir o peso, ou seja, diminuir a densidade corpórea. A ausência de bexiga urinária e de dentes permitem diminuir a densidade corpórea. Entendeu, não? Certo? Tá? Então, cuidado, não seja finalista no seu texto. Tudo bem? Certo? E uma outra característica fundamental para o voo das aves e até para termorregulação são as penas, porque as penas recobrem o corpo das aves, retém calor entre ela e a pele, o calor é isolante térmico, também ajuda a manter a temperatura constante. Mas a pena, ela também é aerodinâmica. Então, dê uma olhada aqui, querido, ó. Dê uma olhada aqui do lado, aqui, ó, direito. O que você está vendo? Você está vendo uma ave, como é o caso dos urubus, como é o caso do condor, da águia, simplesmente o quê? Aproveitando as correntes, né, ascendentes, correntes de vento ascendentes, certo? Então, o vento, com essa questão aí do aquecimento e resfriamento da Terra, você sabe que a massa de ar ela pode subir. No que ela sobe,
o que que acontece? A ave simplesmente abre as suas asas e plana. Isso já caiu. Então, nós temos, tipicamente, queridos, atenção, por favor, dois tipos de voo. Voo que? Planado, certo? Voo planado, gasta energia. E tem o voo batido, certo ou não? Voo planado e voo batido, né? Normalmente, o que que as aves fazem? Elas combinam os dois tipos de voo, tá certo? Quando você pensa, por exemplo, em aves migratórias, é importante o quê? Vamos lá. A combinação dos dois voos, dos dois tipos de voo, para que ocorra o quê, gente? Vamos lá. O descanso, a diminuição da demanda de energia, entende? Então, quer dizer, no voo batido, gasta-se muita energia. Por outro lado, a velocidade é maior. Beleza? No voo planado, gasta-se muito pouca energia, certo? E a velocidade é questionável, que vai depender do quê? Das massas de ar, entende? Então, você precisa ter o quê? Um aproveitamento aí, né, das duas possibilidades. Ficou claro? Então, muito cuidado. A adaptação ao voo é importante para o vestibular. Como é que eu vou pensar, né? Eu vou pensar o que permite o voo. Primeiro, a asa, beleza? A asa. E aí você vai pensar na estrutura da asa. Ossos ocos, tá? Que tem o quê? Sacos aéreos no seu interior. Tudo isso diminui a densidade deles, tudo bem? Certo? Que mais? A asa, né, é revestida por pena. A pena é aerodinâmica, tudo bem? Entre a pena e a pele você tem uma camada de ar, isolante térmico, melhora o quê? O rendimento energético, permitindo o quê? Voo eficiente. Agora, peraí, a asa, né? Então, a asa, ela se movimenta como? Então, quem é que traz a asa, aproxima a asa do corpo? Entendeu? Porque quem faz isso, né, é um movimento passivo. Quem permite? A resistência do ar. Basta se locomover que a asa abre. Tá claro? Então, quem é que permite aproximar a asa ao corpo? Musculatura peitoral. E ela está presa aonde? No externo modificado. Externo modificado em uma quilha. Tudo bem? Quilha ou carena. Tá bom? Quilha ou carena. Agora, fora isso, o que você vai pensar? Você vai pensar em características que, por não estarem presentes, tá certo? Não desfavoreceram as aves. Por quê? Porque acabaram diminuindo a densidade corpórea, tá certo? E facilitando um pouco mais ainda o voo, a ausência de dentes e de bexiga. Entendeu? Então, cuidado com o modo como escreve. Pode dar um outro entendimento. E aí perder pontinho, né? E você perder essa oportunidade maravilhosa de ser aprovado este ano. Tá bom? Agora, um outro ponto importante é assim, vamos pensar num peso excedente? O que seria um peso excedente? Né? Você olha para mim e fala assim, essa gordurinha no seu abdômen é um peso excedente. Lógico que é. Tanto que, se eu tiver que andar muito, subir muita escada, vai me cansar. Por quê? Porque é um peso excedente. O que seria um peso excedente para a ave? Vamos lá. O embrião. Entendeu, querido? O embrião. Tá? Então, o que acontece? Por ovos, a postura de ovo, né? Ovipostura, permite o quê? Né? Uma diminuição da biomassa no animal. Então, você tem o quê? Uma diminuição da densidade, né, corpórea. Tá claro? Ficou claro para todos ou não? Entendido? Alguma dúvida? Vamos lá, queridos. Alguma dúvida ou não? Tudo bem? Tranquilinhos? Ótimo. Vamos lá, então. Voltando aqui, né? Outro ponto interessante é o bico, né? Então, o bico ele é córneo, ele é de queratina. Queratina é o mesmo material da unha e ele é bastante leve também, tá? Muito bem. Agora, tem um ponto aí, querido, tem um ponto aí
que você já tem que fazer uma ligação com mamíferos, beleza? Fazer uma ligação com mamíferos. Uma característica extremamente importante de mamíferos é a quantidade, prestem minha atenção, por favor, é a quantidade e diversidade de glândulas. Beleza? Então, olha lá, nós temos glândula salivar, glândula lacrimal, glândula sebácea, entendeu? Glândula sudorípara, tá? Entendeu? Então, quer dizer, muitas glândulas. Glândula mamária, né? Aqui, certo? Muitas e muitas glândulas. Isso é típico de mamífero. Agora, quando você pensa, por exemplo, né, em aves, pele pobre em glândulas, certo? Então, a pele da galinha, a pele da ave, é uma pele queratinizada, uma pele seca, tá bom? Uma pele queratinizada, uma pele seca. Existe uma glândula extremamente importante, principalmente para aves aquáticas, né? Então, o que acontece? Quando a ave está lá, né, boiando ali na água, o que ela faz? Ela vira o seu pescocinho, e com o bico, ela estimula uma glândula que fica o quê? Muito próxima da região anal, na parte posterior ali da coluna. Então, existe uma glândula ali chamada uropigiana. Então, o que a ave faz? Ela estimula, ela está boiandinho ali, o pescocinho ela põe para trás, estimula a glândula e espalha pelas penas. Beleza? Que glândula? Qual é o produto dessa glândula? Né? Qual é a secreção dessa glândula? É um lipídio. Tá certo? Lipídio. Então, cai na prova, é um ponto importante. É um lipídio. E esse lipídio faz o quê? Ele impermeabiliza, né, as penas. Então, quer dizer, uma ave, né, que ela pousou ali na água, tá certo? Ela vai mergulhar, mesmo que seja um pouquinho, né, para pegar um peixinho, para pegar um organismo aquático, tá certo? Ela não pode permitir que as penas molhem, porque ao molharem as penas, o que acontece? Fica água entre as ramificações, né? Os filamentos da pena. E aí, a ave como um todo fica mais pesada, tá claro? Então, quer dizer, ao espalhar essa secreção oleosa lipídica, você tem a impermeabilização, então, tá? Das penas, o que vai garantir, né, um sucesso maior aí, tá bom? Agora, não esqueçam, não tem mais glândula, tá certo? Então, uma pele pobre, muito pobre em glândulas. Qual é a pele rica em glândulas? A de mamífero. Tudo bem? Certo? A de mamífero, tá? O pessoal até brinca e fala assim, lágrimas de crocodilo. Já ouviram essa expressão? Né? Lágrimas, pô, esse cara aí tem lágrimas de crocodilo. Por que ele tem lágrimas de crocodilo? Vamos lá. Lágrima é uma secreção de qual glândula? Glândula lacrimal. Quem tem glândula lacrimal, queridos? Mamífero. Espera aí, Ricardo, você está querendo dizer que o crocodilo não tem lágrima, não tem glândula lacrimal? Não tem. Não tem. E se ele não tem glândula lacrimal, ele tem a lágrima? Não. Espera aí, então o crocodilo não chora? Não, não chora. Então, quando você olha para o cara e fala assim, você tem lágrimas de crocodilo, o que você tem que dizer para o cara? Que ele não chora nada, entendeu? Que é um cara insensível, que é um cara que não está nem aí para você ou para a situação. Beleza, queridos? Olha aí a biologia filosofando. Fala isso aí para o Dieguinho depois, qualquer hora, tá bom? Muito bem. Manda um grande beijo para ele, gosto muito dele. Certo? Tudo bem? Vamos lá, então. E aí a gente passa para esse grupo maravilhoso, né? Maravilhoso, extremamente bem adaptado, tá certo? Muito bem adaptado, que são os mamíferos. Muito bem.
Neste slide, eu coloquei propositalmente algumas espécies aqui, né, para que você possa entender um pouco melhor a diversidade de comportamento, né, e o que algumas espécies, que a gente pode chamar de símbolos, espécies indicativas, podem mostrar para a gente, tá bom? Bom, primeira coisa aqui, olha os macacos, né? Os macacos são impressionantes, né, querido? Primeiro que eles têm uma semelhança genética enorme conosco, né? Muito grande, muito, muito grande. E o que fica claro, evidente ali de cara nesse slide, nessa foto? O cuidado com a prole. Cuidado com a prole. Então, isso mostra um comportamento muito refinado. Isso mostra o quê? Uma atividade encefálica muito importante. Social, entendeu? Então, mamíferos podem ser sociais. Eles interagem dentro da própria espécie, tá? Então, você tem o quê? Papéis, né? Papéis divididos entre os organismos. Tudo bem? Então, é aquele que vai proteger o grupo, é aquele que vai cuidar dos filhotes, tá certo? É aquele que vai trazer o alimento e por aí vai, tá certo? Então, bastante importante essa diversidade de comportamento. Então, você vê também aqui, né, além do macaquinho, aqui no urso também. Olha que legal, tá certo? Então, os mamíferos, eles costumam ter o que a gente chama de adolescência, né? Então, de modo geral, você não vai ver o jacaré cuidando do jacarezinho. Você não vai ver a tartaruga cuidando da tartaruguinha. Não, se bobear, o jacaré come o jacarezinho, né? A cobra vai comer uma cobrinha, né? Uma serpentezinha. Entende? E aqui essa organização ela é muito diferente, né? Então você tem a adolescência, né? Então, durante um tempo, o que as fêmeas fazem? O que os casais fazem? Cuidam dos seus filhotes, até que eles sejam capazes de se alimentar, de se refugiar, né? E de interagir numa boa com o ambiente, se protegendo. Entenderam ou não? Então, isso é importante. Isso acontece com os grandes felinos, como é o caso aí dos leões, isso acontece com os lobos, tá certo? Isso acontece com os ursos, como é que chama aqui? Macaquinhos, certo? Acontece com os macaquinhos e por aí vai, tá bom? É bastante importante. Outro ponto que essa foto mostra, né, é primeiro, né, uma diversidade muito grande de espécies, né? Então você vê, dentre os felinos, você tem aqui, por exemplo, o tigre e o leão, tá? Agora, o leão é tipicamente o quê? Um macho, né? Então nós vamos ter o quê? Dimorfismo sexual. Você entende? Bastante comum nos mamíferos, né? Então, o macho costuma ser maior, uma massa muscular maior, a fêmea costuma ser menor, tá bom? Certo? Bastante importante, né? Diferentemente aqui dos macacos, os felinos são predadores, né? Então, olha que bacana, né? Predadores, né? Então, você tem um hábito alimentar bastante importante, né? Você começa a perceber que os mamíferos podem estar em vários níveis tróficos na cadeia alimentar, né? Então, macacos, por exemplo, comem folhas, comem frutos, comem sementes. Um ou outro macaco pode comer o quê? Alguns animaizinhos, como insetos maiores, larvas, estágios larvais, tá bom? Aqui não, aqui eu tenho predação. Então, eu tenho um comportamento bastante importante de caça, né? Que pode ser individual, pode ser em grupo, tá certo? Mas um predador é tipicamente alguém que mata e come, devora outro organismo, que não é da mesma espécie, tá? Muito bem. Aqui, o que nós temos, né? O morcego. Então, o morcego, tipicamente, um mamífero que voa. Mas cuidado, queridos, muito cuidado. A asa do morcego é uma membrana que une os seus dedos, tá? Os dedos, né? Da pata dianteira com, né? Uma membrana que vai unir o quê? A pata traseira. Então, é uma membrana que une dedos e vai se estender até a pata traseira.
A asa do morcego não é, então, cuidado, não é, então, um órgão, né? Desculpe, não é um membro anterior modificado, entendeu? Certo? Ela une o quê? Os dois membros, cuidado. Então, ela não tem a mesma origem, não tem a mesma origem da asa da ave. Se não tem a mesma origem da asa da ave, lembra do Castilho e de evolução. A asa do morcego e a asa da ave não são homólogas. Não tem a mesma origem, mas tem o quê, queridos? Vamos lá. O que elas têm? A mesma função, a adaptação ao voo. Então, são análogas. Tá claro? Tudo bem? Certo? Agora, quando você fala, vamos lá, da asa da ave, da pata dianteira do leão e do meu braço, são todos membros anteriores. E se são membros anteriores, o que acontece? Vamos lá. Tem a mesma origem, funções diferentes. Então, homólogos. Está claro ou não? Muito bem. E aqui, querido, olha o que nós temos aqui, ó. Golfinho, manati ou peixe-boi, tá? Golfinho, manati aqui ou peixe-boi, que são o quê? Aquáticos, mas não esqueçam, mamíferos aquáticos. Então, eles respiram por pulmões. Não vá se distrair e, eventualmente, colocar o quê? Respiração branquial. Então, tanto golfinhos, ó, saem, certo? Saem para quê? Para fazer a troca gasosa aqui, que vai acontecer por este orifício, e o manati, ou peixe-boi, sai para respirar. Tudo bem? Fazer a troca gasosa. Em função disso, tem uma questão que nós vamos resolver maravilhosa lá para frente. Porque o que acontece? Olhem para mim aqui, por favor. Se o animal vem para a tona, faz isso, ó, e mergulha, o que isso quer dizer? Vamos lá. Que em determinado momento, no sangue do animal, eu vou ter uma concentração de oxigênio, de CO2 e, eventualmente, se faltar oxigênio, para ele respirar, de ácido lático. Beleza? Então, quer dizer, ao longo do mergulho do tibum, um golfinho, uma foca, tá certo? Aqui, ó, certo? No Ártico, por exemplo, o que acontece? Vai ter variações nessas concentrações. E aí eu vou ter que lembrar o quê? Que o oxigênio é transportado pela hemácia, que o CO2 está no plasma, e que o ácido lático também pode estar no plasma. E aí eu vou ter o quê? Variação de concentrações. Vamos falar isso. É uma questão linda. Caiu na Federal de Minas, tá certo? E também caiu nos outros, já apareceu o assunto em outros vestibulares paulistas. Tá bom? Bastante legal. E aqui nós temos o ornitorrinco, que é um bicho diferente, né, queridos? Bem diferente. Então, dá uma olhada. Ele tem um bico de pato, nadadeiras de pato, mas é um mamífero. E põe ovos, né? Certo? Tem o corpo recoberto por pelos e põe ovos. E aqui nós temos, tipicamente, dois animais com comportamento extremamente complexo, né? Social. Então, por exemplo, podem ser domesticados. São animais domésticos. Tudo bem? Certo? Bastante importante. O cachorro, mais social do que o gato. Se você solta cães, por exemplo, no ambiente natural, eles voltam a ter um comportamento feral e fera, silvestre, demora um pouco. Eles se organizam, mas demora. E o gato? Muito rápido. O Parque do Ibirapuera tem gatos espalhados, hoje menos, ferais. Então, eles se escondem, eles predam, entendeu? Eles têm comportamento típico de natureza. Impressionante, tá? Bastante legal. Agora, este filhotinho, né, ele se desenvolveu dentro da mãe, útero, beleza? Útero, né? Isso é muito importante, né? Então, dentro do útero, né, existe uma estrutura que vai permitir o quê? Todo esse intercâmbio entre o embrião e a mãe, chamado de placenta. Então quando eu estudo mamíferos, eu tenho que considerar isso, placenta. Mamíferos placentais, aqui,
ou placentários. Este carinha aqui não. E os amiguinhos dele também não, né? Certo? Os não placentários, quem são? Canguru, gambá, équidna. Nós vamos ver isso para frente. Tudo bem? Certo? Então, a placenta ela é fantástica, né? Ela permite o quê? Ela permite um desenvolvimento, tá certo? Interno, garante, de modo geral, né? A sobrevivência, a vida, né? O nascimento de poucos filhotes. Então, os mamíferos costumam, ao ser fecundados, né? Gerar poucos filhotes. Mas quando você gera poucos filhotes, você garante, né? Você garante que ele vai nascer e você garante um cuidado inicial para que ele o quê? Possa sair da adolescência e se cuide sozinho. Entenderam? Então, é diferente do peixe, por exemplo. Uma grande quantidade de ovos, grande quantidade de ovos fecundados, grande quantidade de ovos predados, entenderam? É diferente. O mamífero trabalha de um outro jeito, muito diferente. Então, vamos lá, queridos, algumas características do mamífero. Primeiro, riqueza em glândulas, isso é fundamental. Então, nós vamos falar de glândulas mamárias, que é o que dá nome ao grupo. Além disso, ó, glândula lacrimal, glândula sebácea, glândula sudorípara, tá certo ou não? Tá? Bastante importante, tá? Então, uma riqueza de glândulas, né? Corpo, né? Coberto por pelos. Agora, a pele, cuidado, a pele do mamífero, né? Ela é uma pele estruturada. Então, você tem epiderme, olhem para mim, por favor, vamos falar disso com calma, mais frente. Epiderme, derme e hipoderme. A epiderme, ela é trocada, ela pode ser trocada, você se queima do sol, ela é renovada, entendeu? Certo? A derme é onde eu vou encontrar o quê? Os nervos, os receptores para tato, para frio, para calor, para dor, na derme, certo? Na derme, tá? É aqui na derme que nascem os pelos, tudo bem? Tá? É aqui na derme que nasce o quê? A queratina, né? Certo? Ela é depositada sobre a epiderme, mas é aqui que está a glândula, né? De produção de queratina que deposita aqui. E a hipoderme que tem gordura, tá bom? Então, uma pele complexa. Nós vamos ver com mais detalhes. Dentes, olha que legal. Dentes do jacaré, de um tipo só. Dentes do tubarão, de um tipo só. Nossos dentes, queridos, olha lá. Né? Você tem dentes que cortam, dentes que perfuram, né? Certo? Você tem dentes que trituram. Dentes que trituram são os molares. Dentes caninos aqui. Né? Caninos furam, incisivos cortam. Tá? Vou fazer uma incisão. Cortam essas frentes. Então, heterodontia. Isso mostra o hábito alimentar diversificado que nós mamíferos temos. Então, você come alimentos que são triturados. Você come alimentos que são perfurados, que são cortados. Entendeu, queridos? Muito importante, tá? Exclusividade, diafragma. Aqui, ó. Então, o diafragma, né? Deixa eu levantar um pouquinho. O diafragma está aqui, separando o quê? Esta parte, chamada tórax, desta parte, chamada abdômen. Tá claro? Então, o diafragma é uma exclusividade dos mamíferos. Então, dá uma olhada aqui para mim, por favor. Ó, quando o diafragma faz isso, ó, viu? Então, esse músculo transversal está associado com a ventilação pulmonar, com a respiração, entendeu? Por isso que a nossa capacidade de ventilar em troca gasosa é enorme, associado ao pulmão que alveolar, que vai garantir o quê, gente? Uma capacidade de troca fantástica, fantástica. Por isso que a gente tem o quê? Um metabolismo enorme, entendeu? Uma respiração celular enorme.
uma produção de calor de ATP enorme. Tá claro? Ficou entendido isso? Muito importante, tá? Muito bem. Os pelos, eles vão funcionar como um isolante térmico, né? Então, entre o pelo e a superfície da pele, você vai ter uma camadinha de ar, e a camadinha de ar sempre é um isolante térmico, tá bom? Não preciso falar, mas vou falar, porque eu fico aqui do lado de vocês, né, ajudando. Então, são homeotérmicos? Sim. E qual é a origem desse calor? Endotérmica. Precisa do calor do ambiente, da temperatura ambiental? Não precisa, tá bom? Muito bem. Então, olha lá. Vamos guardar esse slide, então, queridos? Esse slide tem que fazer o quê? O teu tem que ser de apoio para o teu resuminho, tá? Então, olha aqui, ó. Glândulas mamárias, beleza? Uma circulação que, vamos lá, queridos, sangue chega 2 vezes, dupla, separação completa, tá? Certo? Então, dupla e completa, né? Respiração, aqui, ó, pulmonar, pulmões com alvéolos. Então, você pega isto, junto com isto aqui, e você entende o quê? Homeotermia. Associa com os pelos, que também ajuda, tá bom? Muito bem. Comportamento reprodutivo, glândulas mamárias, né? Certo? E os pelos saem da onde? Aqui, ó, da... Opa! Desculpe aqui, hein, queridos. Agora que eu vi que essa figura está errada. Então, é epiderme aqui em cima, derme aqui no meio e hipoderme embaixo, tá bom? Então, uma pele, um revestimento bastante complexo, importante. A grande maioria das glândulas estão onde? Aqui, na derme, tá certo? E as suas secreções são lançadas aqui na epiderme. Né? Um sistema nervoso completamente diferenciado, né? Então, você tem um encéfalo, né? Uma medula espinhal que se ramifica em muitos nervos e vão chegar em todas as partes do corpo. Né? Um sistema digestório também bastante complexo. Então, você pensa que você tem um tubo longo, né? Nesse tubo você tem várias estruturas. Por exemplo, língua, dentes, glândulas, pâncreas e fígado. Entendeu? Certo? Tá? Então, estruturas anexas, bastante importante. Tudo bem? E uma musculatura, quem consegue dizer por que essa musculatura é tão diferente, né, do que a gente viu? Porque a gente tem aqui uma musculatura, dá uma olhada aqui, ó, na barriguinha aqui, ó, os tanquinhos aqui, né? Certo? Eu, por exemplo, não tenho isso. Não tenho. Aqui tem um pacotão só chamado barriga, no meu caso. Então, o que que acontece? Essa musculatura segmentada, ela é a herança, sabe do que, gente? Do peixe, né? Porque é o que acontece? Quando uma contrai e a outra relaxa, você tem movimentos ondulatórios, certo? Então, o cara que tem um abdômen super definido, ele está muito mais para peixe do que para mamífero, entendeu? Eu que não tenho um abdômen definido, estou muito mais para mamífero do que para peixe. Certo? Tudo bem, queridos? Muito bem. E fora isso, você tem o quê? Os músculos associados aos apêndices, tá? Então, musculatura apendicular, bastante importante. Está associado à nossa riqueza, diversidade de movimentos, tá bom? A Bia está falando que nesta quarentena está parecendo um urso pano. Tá bom. Muito bem. Certo, queridos? Mais um pouquinho, então. Né? Então, o diafragma, como eu falei para vocês, é exclusividade dos mamíferos. Então, olhem para mim, por favor, para entender. Quando o diafragma contrai, olha o que acontece. A caixa torácica amplia, o ar entra. Quando o diafragma relaxa, a caixa torácica diminui, o ar sai. Voltaremos a falar disso, tá bom?
Muito bem. A pele, olha lá, aqui está direitinho. Ó. Epiderme, tá? A derme e a hipoderme. A hipoderme é fantástica porque ela pode acumular gordura, tá certo? Então você vai tomar uma injeção dérmica, intradérmica. Então a agulha vem até aqui, querido. Uma injeção hipodérmica, ela vem até aqui. Então levanta a pele, né? Assim, né? E aí coloca a agulhinha, né? Você levanta isso, coloca a agulhinha para baixo até ela chegar aqui ou aqui quando for necessário. Então aqui eu tenho as estruturas que vão perceber os estímulos, tenho as glândulas, tá? E aqui basicamente a gordura. Aqui eu ainda tenho a base, né, dos pelos, né? Tem os vasos, tá? Então se o machucadinho foi muito superficial, o que acontece? O cara fala assim: ah, nem sangue saiu. Olha aqui, queridos. Epiderme. Entendeu? Não quer dizer que não doeu, mas nem sangue saiu. Quando sai sangue, quer dizer que o corte foi o quê? Um pouco mais, a lesão, o machucadinho foi um pouco mais profundo. Entenderam a ideia? E quando você abre, que você chega a ver um branco lá dentro, aí assusta. Por quê? Porque chegou aqui na hipoderme. Entenderam a ideia? O branco, na verdade, é essa gordurinha que está aqui embaixo. Tá? Vamos ver isso com calma, tá? Então não fiquem preocupados, tá bom? Muito bem. E aqui algo fantástico, né, queridos? Né? Então, eu tenho dúvida se o golfinho, né, se forma dentro da fêmea, da mãe, com uma placenta. Se forma, está aqui. Ó. Então, no útero, forma-se a placenta, que é uma origem do embrião. Então, não esqueça disso. Tá? A placenta é um anexo embrionário que tem origem no embrião. O que acontece pela placenta? Eu me alimento e jogo os resíduos para fora, não é verdade? Certo? Então, quer dizer, no mínimo, a placenta tem o quê, querido? Vamos lá, no mínimo, saco vitelínico e alantoide. Entendeu? Certo? E também tem a participação da mãe, lógico. Tá certo? Muito bem. Tá? Então, útero e placenta. Aqui está uma imagem, por exemplo, do útero de uma fêmea de elefante, né? E aqui de golfinho. Tá? Então, animais placentários, né? Vivíparos. Por que vivíparos? Porque você, fêmea, dá à luz ao filhote que é igual ao adulto, só que em miniatura. Tá bom? Ficou claro a ideia? Ele é pequenininho. Tá bom? E você tem essas coisinhas loucas aqui, né? Super diferentes, né? Que são os monotremados. Eles são ovíparos, não tem placenta, né? E o desenvolvimento é direto. Né? Então, do ovinho sai o quê? O ornitorrinco pequenininho, a équidna pequenininho. Tá bom? Tá bom? Muito bem. E fora isso, você ainda tem esses outros doidinhos aqui, né? Que são os marsupiais. Então, o marsupial, ele tem o quê? A bolsa. Você já ouviu falar com certeza. A bolsa, né? Então, o que acontece? Ele tem útero? Tem. Quando ele sai do útero, então tá aquele pequenininho, ó, tá certo? Ele sai do útero, ele se desloca até o marsúpio, que é a bolsa. E ali ele vai crescendo, vai se alimentando, vai mamando, tá bom? Certo? É o caso, por exemplo, do coala, é o caso dos gambazinhos nossos, é o caso do canguru, tá bom? Também voltaremos a falar. Certo, queridos? Tudo bem ou não? Dúvidas? Não? Tranquilo? Muito bem. Né? Então, tá aqui, ó, ele entra, né? Ele, dentro da bolsa, ele está mamando, crescendo, tá? Ficou claro a ideia? Tá? Muito bem. É isso, queridos. Beijo para vocês. Nos vemos sexta-feira. Hoje eu já mando isso para vocês, tá bom? Tá? Fiquem tranquilos. E, por favor, façam as questões, façam os exercícios, questões dissertativas, questões objetivas, tá bom? Façam os resumos, me mandem aí para o que vocês tiverem dificuldade, tá? Bom simulado para vocês, bom descanso, boas aulas, tá? Amanhã e sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, queridos.
Tchau, professor. Obrigado, hein? Boa semana. Até sexta. Valeu, valeu, Diego. Obrigado. Tchau, tchau.